seja a função f de x do primeiro grau, tá? Isso é importante. Sabemos que f de menos 2 é igual a 5, f de 2 é igual a 2. Determine o valor de f de 3. Então, aqui, ó, se a gente fosse desenhar aqui um plano cartesiano rapidinho, só para a gente ter uma ideia, porque aqui a gente pode resolver essa questão graficamente, tá? Então, vamos lá, ó. F de menos 2 é 5. Então, se eu boto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, f de menos 2, só para a gente ter uma ideia, f de menos 2 ele está aqui em cima, né? F de 2 é 2, então f de 2 é 2. E ele quer saber o valor de f de 3. O f de 3 seria o próximo aqui, né? Então, aqui eu tenho o 2, eu tenho 3, menos 2, 2 e 5, tá? Só para a gente se situar. Como aqui a gente está numa função do primeiro grau, o que seria, né? Uma função do primeiro grau? Vai ser uma reta, né? O gráfico é uma reta. Só botar em azul aqui. O gráfico é uma reta, certo? Além de ser uma reta, né? Ela é toda proporcional, né? Por ser do primeiro grau, ser uma reta, ela vai ser proporcional. Ou seja, se eu ando uma certa quantidade no eixo x, eu vou andar uma certa quantidade no eixo y. Se eu andar o dobro em x, eu vou andar o dobro em y, né? Então, ela é proporcional. Então, a gente pode usar essa ideia de proporção para descobrir o valor do f de 3 mais rápido, tá? Como é que a gente faz isso? Pensar aqui o seguinte, ó. Aqui, ele andou aqui do menos 2 até o 2. Ou seja, andou 4 unidades, certo? Andou 4 unidades. Aqui do 5 para ir até o 2, que seria o valor ali do f de 2, ele caiu 3 unidades, né? Caiu 3 unidades, certo? Vou botar aqui. Deixa assim mesmo, tá? Caiu 3 unidades. Então, a cada 4 unidades que eu ando, eu caio 3. A cada 4 unidades, caio 3. 4 unidades, caio 3. Só que para eu ir do 2 até o 3, eu estou andando uma unidade só, né? Se eu estou andando uma unidade só, eu não estou andando as 4 unidades, que é a primeira marcação que eu tenho aí. Eu estou andando quanto? Eu estou andando 1/4 desse 4, certo? 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, aqui, eu estou andando 1/4 da minha marcação. Então, eu também vou cair 1/4 da minha marcação. Então, ou seja, vou cair 1/4 de menos 3, ou seja, né? Vou cair 1/4 de 3. Cair 1/4 de 3, ou eu vou somar 1/4 de menos 3, né? O que importa é ele que está diminuindo, então eu vou diminuir no final. E 1/4 de 3 é menos 3/4. Então, aqui, para eu chegar lá no f de... Vou aumentar esse gráfico. Para eu chegar lá no f de 3, eu vou ter um caimento de 3/4. Vou diminuir 3/4, porque é 1/4 do caminho que eu tinha antes. Então, aqui eu estava no 2 e caí 3/4. Enquanto eu vou chegar? É só fazer a conta. 2 menos 3/4. Isso aqui vai dar 8 menos 3 sobre 4. Aqui eu fiz MMC, tá? 2 é um número inteiro, é 2 sobre 1, certo? Então, para eu poder somar, eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então, vai ficar 8/4, que aí eles vão ficar com o mesmo denominador, tá? E aí vai ficar o 8 menos 3 sobre 4, que é o próprio 5/4. E 5/4 é a letra C de Cláudio. Ah, professor, fica difícil fazer assim com proporção, eu entender como sobe, como desce. Não tem problema. O que você pode fazer? Você pode pegar um dos pontos, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Acho que vou até fazer desse jeito também. Como é uma função do primeiro grau, ela é uma função desse tipo.
ax mais b, certo? Ax mais b. Às vezes eu gosto, né, de fazer essa solução geométrica para vocês terem mais uma munição para resolver exercício, né? Então, como ela é uma função do primeiro grau, o que você pode fazer, né? Você pode... Vamos chegar para o lado? Acho que vocês já entenderam, né? O que você poderia fazer, né? Você poderia botar esses pontos aqui nessa fórmula, tá? Então, você estaria aqui com f de menos 2 igual a menos 2a mais b igual a 5. E o f de 2 iria ficar 2a mais b igual a 2, certo? Eu substituí esses dois valores aqui nessa nossa fórmula, tá? E aí nota que eu tenho aqui o quê? Um sistema, certo? Um sistema. O que a gente faz aqui, ó? Pode somar direto, né? Porque aqui eu tenho menos 2a com 2a. Então aqui já vai direto cancelar o a. Então aqui o a vai cancelar, vai dar 2b igual a 5 mais 2, que é 7. Então b igual a 7 sobre 2. O problema é que não são números muito amigáveis, né? 7 sobre 2. E aí, para eu descobrir o valor de a, eu substituo em uma das duas. Vou pegar essa segunda, né? Então, vou ficar com 2a mais o b, que eu acabei de encontrar, que é 7 sobre 2, igual a 2. Beleza? E aí, eu faço o MMC. Então, multiplico aqui tudo por 2. Então, eu vou ficar com 4a mais 7 sobre 2, igual a 4. Então, 4a é igual a 4 menos 7. Então, a é menos 3 sobre 4. Certo? Então, esses são os valores de a e de b. E aí, o que eu faço? Esses valores eu substituo lá na função, né? Lembra que eu falei, né? A função é igual a ax mais b. Então, a função vai ser, na verdade, menos 3 quartos de a mais o b, que é 7 meios. Beleza? Essa é a minha função original, né? Que dá... Desculpa, né? Que é x. Esse é a minha função, né? A lei de formação da função daquela reta que eu tinha desenhado lá no início. E aí, a partir daqui, como ele quer calcular o f de 3, eu vou trocar o x por 3. Então, vai dar menos 3 quartos vezes 3 mais 7 sobre 2. Como aqui o denominador é 4, né? O que eu vou fazer? Eu já vou multiplicar esses 7 meios aqui por 2, tá? Que aí depois eu consigo somar tranquilo. Vai dar 14 sobre 4. E aqui vai dar menos 9 sobre 4, mais 14 sobre 4, que, pasmem vocês, dá quanto? 5 quartos, tá? Que é o mesmo valor que a gente viu aqui, né? Ainda bem, né? Senão alguma coisa estaria errada. Então, aí você tem aí esses... normalmente essas duas formas de resolver, né? Ou você troca os pontos que são dados, cai no sistema, encontra a função e depois substitui, ou você tenta encontrar ali uma proporção para resolver geometricamente, tá? Que também é uma resolução bem bonita de se fazer. Certo?